Vamos lá, agora a gente vai reagir ao vídeo. As poderosas armas nucleares que Estados Unidos e Rússia ameaçam usar. A gente tá sempre ouvindo, né, essas ameaças mesmo, esse discurso de poderio nuclear dos dois países. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso? Líderes que se aproximam e se afastam a depender das circunstâncias. E dois países que chegam a se ameaçar com armas descritas como apocalípticas. America's war of words with Russia has taken an ominous turn. Primeiro, um líder russo faz menção a um sistema soviético conhecido como mão morta. Depois, o presidente dos Estados Unidos anuncia que está movimentando submarinos nucleares para o que ele chama de regiões adequadas. Eu sou Paula Damidoeta, da BBC News Brasil, e neste Oi, Paula. De tensões entre os governos de Estados Unidos e Rússia e como funcionam as armas que os dois lados ameaçaram usar. Bom, por trás dessa disputa recente está o impasse em torno da guerra na Ucrânia. Trump tenta desde o início do seu mandato negociar o fim do confronto, sem sucesso até agora. Em meados de julho, ele tinha dado um prazo final de 50 dias para o governo russo aceitar um cessar-fogo. Vladimir Putin não reagiu. Em 28 de julho, Trump disse que estava decepcionado com Putin e anunciou que diminuiria como se eles fossem amigos, né? Parceiros. O prazo para o cessar-fogo. Very disappointed at him. So we're going to have to look and I'm going to reduce that 50 Mas days. ele não parece, tipo, aquela criança que chama todos os tios na sala assim e fala: "Então, eu vou falar uma coisa pra vocês." E começa a falar dos amigos imaginários dele. Parece muito! That I gave him to a lesser number because I think I already know the answer what's going to happen. Trump então reduziu o prazo para de 10 a 12 dias. Mas o Kremlin, de novo, não deu sinais de que mudaria sua estratégia. Pelo contrário, no dia 31, fez um dos mais mortíferos ataques aéreos contra a capital da Ucrânia. Depois, Putin reagiu assim ao comentário de Trump sobre estar decepcionado. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Em outras palavras, né? Caguei! Eu caguei! Se você ficou decepcionado, é um problema seu. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, Mas o que fez com que a tensão escalasse mesmo foi uma troca de farpas nas redes sociais entre Trump e Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e aliado de Putin. Quando Trump encurtou seu prazo para um cessar-fogo na Ucrânia, Medvedev disse que o presidente americano fazia um jogo de ultimatos com a Rússia e que cada ultimato era um passo na direção da guerra. Trump respondeu: a política externa russa, ela nunca foi uma política de ultimato. Ninguém deu um ultimato na Rússia. Uma política de negociação. E aí, eu acho que nesse caso, e por que eu acho que ele diz que cada vez mais vai em direção à guerra? Só um minuto. Porque a Rússia já topou acabar a guerra se eles ficarem com 20% do território da Ucrânia. O que, gente, para além das discussões históricas que a gente pode ter com relação a isso, e se você quiser saber um pouco mais de contexto sobre o início dessa guerra, a gente tem um curso aqui, um aulão completamente gratuito, tá aí no canal disponível para vocês, de mais de 3 horas, da criação do Estado ucraniano até os dias de hoje. Inclusive, eu preciso fazer o aulão final, só que eu tô esperando para ver se esse negócio toma um rumo, se eles fecham oficialmente o cessar-fogo, porque na época que eu fiz, eu achava que ia ser a qualquer momento, mas já faz, tipo, meses que eu fiz e não fecharam ainda esse negócio. Mas enfim, faz 3 meses que eu comecei a fazer esse aulão. E aí, o que eu... Independente de questões históricas e do que você acha e da opinião, enfim, é uma questão muito difícil, né? Você negociar 20% do território de um país no direito internacional atual e na forma que o sistema internacional é organizado hoje, né? Principalmente um país que, né, tem uma proximidade ali com a Europa, com a União Europeia. Então, é uma coisa delicada, mas que poderia ser negociada. Não se faz um ultimato para a Rússia, sabe? E eu acho que o Trump, ele tá muito mal acostumado, na real. Ele tá acostumado a ele fazer um ultimato e a galera olhar pra isso e ir negociar, falar assim, como o Brasil fez, como a União Europeia fez, como a China fez. O Trump vai lá e declara uma tarifa, faz um ultimato, faz uma loucura, e o país fala assim, não, calma aí, vamos negociar. Com a Rússia não é assim. Ou você chega já querendo negociar, meu querido, ou ó, um beijo pra você, porque eu consigo me sustentar.
Eu consigo continuar fazendo o que eu faço. Não, à toa a Rússia não quebrou durante a guerra. Então, assim, estratégia política bem complicada. Eu dizendo pro ex-presidente russo tomar cuidado, porque estava entrando em território perigoso. Mas Medvedev não recuou. Segundo a agência Reuters, ele teria escrito o seguinte em um post no Telegram: se as palavras do ex-presidente da Rússia despertam uma reação tão nervosa do todo-poderoso presidente dos Estados Unidos, então a Rússia está fazendo tudo certo e vai continuar seguindo seu caminho. Gente, eles são muito afrontosos. Não dá, velho. Não dá pra dar ultimato na Rússia, gente. Eles são malucos, cara. Não dá. Ele também teria dito que Trump deveria lembrar, entre aspas, de o quão perigosa a lendária mão morta pode ser. Mas o que é mão morta? Bom, mão morta é, na verdade, um sistema soviético cercado de mistério de uso semiautomático de armas nucleares. Esse sistema teria supostamente sido projetado durante a Guerra Fria para disparar mísseis nucleares contra os Estados Unidos caso os líderes russos fossem mortos por um ataque americano. Por isso, o nome. A existência desse sistema foi noticiada pelo jornal The New York Times no início dos anos 90. Olha, um dia antes do meu aniversário. No caso, não era meu aniversário porque eu não era viva, né? Mas... Uai, então foi pós União Soviética. A União Soviética acabou em 91. Por que falaram que era uma arma soviética? No início ela falou que era uma arma soviética, né? Ou eu tô louca? Na época, o jornal disse que analistas de inteligência americanos diziam que a existência do sistema era improvável, mas possível. Que eu acho que ela foi criada na época da União Soviética, né? O sistema teria supostamente sido projetado durante a Guerra Fria para disparar mísseis nucleares. Guerra Fria. 93 foi a data que ele foi anunciado, mas não que ele foi criado, entendi. Início dos anos 90. Na época, o jornal disse que analistas de inteligência americanos diziam que a existência do sistema era improvável, mas possível. Segundo David Hoffman, autor de um livro sobre a corrida armamentista da Guerra Fria, os russos de fato teriam cogitado criar um sistema totalmente automatizado que dispararia sozinho caso os líderes russos fossem mortos. Mas no fim teriam decidido que precisavam de uma barreira humana e criado um sistema que envolveria manter 3 pessoas em um bunker. No caso de um ataque ocidental contra líderes da União Soviética, um comunicado seria enviado para esse bunker. E esse trio, então, teria de decidir se responderia com um ataque nuclear. Mas sabe-se muito pouco sobre que trio seria esse e como se tomaria uma decisão tão crucial para o futuro da humanidade inteira. Loucura, né? Bom, depois daquele post de Medvedev... E quem ainda não viu o nosso vídeo que eu fiz reagindo a Pedro Loss exatamente sobre essa questão, né? É muito louco como... Às vezes, um ataque nuclear, ele pode começar por uma suspeita. E não uma suspeita embasada em nada, mas uma suspeita... Existem indícios de que um país realizou um ataque nuclear, que uma ogiva nuclear está a caminho. E aí, por isso, um país vai começar o ataque nuclear. E com isso, o mundo acaba em 1 hora. Essa é a premissa do vídeo do Pedro. Bem legal, inclusive, quem ainda não viu, fica aí minha indicação. Pode ser tanto do meu vídeo reagindo, que eu trago algumas coisas de RI, quanto do próprio Pedro. Mas, assim, é uma loucura isso, cara. Porque é uma decisão que não tem volta. Uma vez decidido, não pode, gente, era alarme falso, volta aqui, míssil. Não dá, já foi. Mesmo que ele esteja ainda a caminho, não dá pra você voltar atrás. Trump anunciou que iria posicionar seus submarinos nucleares contra a Rússia. Segundo ele, a medida estava sendo tomada, abre aspas, apenas para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e frequentemente podem levar a consequências não planejadas, e eu espero que esse não seja um desses casos. Fecha aspas. É uma coisa muito passiva-agressiva, né? A comunicação desses dois. Eles têm que fazer terapia. Os indicativos são de que os submarinos americanos estão mais próximos do território russo. Não está claro se eles portam ogivas nucleares, mas a frota americana tem essa capacidade. The US has more than a dozen submarines capable of carrying nuclear warheads, and they form part of the so-called triad of air, land and sea deterrence, the most undetectable part of America's strategic nuclear force. A primeira reação da Rússia veio do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele pediu cautela com declarações relacionadas ao tema nuclear. É uma coisa muito séria, né? Nossa, isso aqui parece a bandeira do Brasil, né? Eu tô maluca. Gente, eu tô muito soberania brasileira ultimamente. Ao tema nuclear.
Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политикой и дипломатическими средствами. Mas qual o perigo de realmente acontecer um ataque nuclear mútuo entre essas duas potências globais? Um analista ouvido pela BBC News acha que existem riscos consideráveis. Trump is being very symbolic, but it is dangerous. We are actually possibly in the initial stages of a third world war, because if you add it to daily attacks by the Russians... Inclusive, isso foi uma coisa que eu conversei... Vocês se lembram, na semana passada, que a gente fez um react de um vídeo do professor Rubens Duarte, que ele explica por que a gente não está vivendo a Terceira Guerra Mundial? Vocês lembram desse vídeo? Gente, eu conheci o professor Rubens, eu tava em Brasília semana passada, eu tava no ENERI, Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais. E eu fui como convidada e palestrante, e como congressista também, eu fui lá pra assistir palestra e tudo mais. E eu fiz uma pergunta pra ele que eu acho muito válida compartilhar com vocês. No vídeo dele, ele explicou que a gente não está, de acordo com ele, né, e o professor Rubens, gente, ele é um professor que é especializado na área de segurança, e ele dá aula pra galera do Exército Brasileiro. Então, assim, o cara é pica. E ele, no vídeo dele, ele esclarece como, inclusive vão assistir esse vídeo, como a gente tá num momento onde a gente não está vivendo uma terceira guerra mundial, porque uma guerra mundial, ela precisa de dois lados antagônicos. E não existe nenhum sintoma, nenhum sinal de que a gente esteja formando esses dois lados. O que a gente tem são vários conflitos regionais que não formam dois lados opostos. E aí, quando a gente pode até pensar, tipo, pô, mas os Estados Unidos, BRICS, sei lá, tudo bem, mas dentro do BRICS, a China e a Índia se odeiam, entendeu? Por algumas questões territoriais, por exemplo. E a gente tem também questões entre Rússia e China, e aí a gente pensa nos outros aliados, sei lá, Estados Unidos e União Europeia. Só que os Estados Unidos taxam a União Europeia. E, tipo, tem muitas questões, não tem nenhum bloco antagônico, sabe? E aí a União Europeia também não vai brigar com o Brasil, com a China, sabe? Assim, então, não existe a formação desses dois grupos antagônicos, e por isso a gente não pode dizer que a gente tá vivendo a Terceira Guerra Mundial, e nem que a gente esteja tão perto assim de viver, na visão do Rubens. E aí eu perguntei pra ele, e aí a palestra dele, inclusive foi uma das melhores palestras do evento, foi direcionada a essa questão de a política externa se tornando uma política de governo ao invés de uma política de Estado. O que isso significa? Qual é a diferença de Estado e governo? O Estado brasileiro, ele existe desde a declaração da independência do Brasil e do Brasil como república. E do Brasil não como república, perdão, mas como país soberano, tá? Então, esse é o Estado brasileiro. E existe o governo, que muda a cada 4 anos, que é um governo presidencialista, que no caso, hoje, o líder do nosso governo é o Lula, que também torna ele um líder de Estado. E antigamente, a política externa era uma política de Estado. Ou seja, independente de quem estivesse no governo, a política externa brasileira, ela seguia uma lógica. Ela tinha um objetivo claro. Ela tinha um objetivo final, que era de autonomia e progresso, se não me engano. Autonomia e desenvolvimento. Isso mesmo. E aí, o professor Rubens explica como já tem um tempo que a política externa ela se tornou uma política de governo. A política externa se tornou, assim como são outras políticas, como por exemplo, o que é uma política de governo, Martina? O Bolsa Família. O Bolsa Família é uma política de governo do governo Lula. Vamos lá. O Plano Real foi uma política de governo do FHC. Entendeu? Por que uma política externa se torna uma política de governo? Porque o Bolsonaro, na hora que ele vira e fala da vacina, né, que ele não vai comprar insumos pra vacina na Índia porque eles são sujos, ou qualquer coisa do tipo, ou se faz menções ao Trump, ou coloca o boné de Make America Great Again, ou um deputado cita a Constituição Americana, e aí eu vou falar do outro lado, o Lula fala de toda essa questão da soberania brasileira e como o Brasil é dos brasileiros, a gente não vai deixar o resto do país se meter no Brasil. Isso é política externa, mas a política externa ela se torna quase que um mecanismo de populismo, entendeu? E aí ela se torna não mais contínua e não mais com um objetivo específico e principalmente não mais com um protagonismo do Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores e que é um ministério formado por diplomatas e por pessoas que estudaram por muito tempo para estar fazendo aquilo ali que eles estão fazendo e que tem noção de política externa, que tem noção de, enfim, de diplomacia. Essa política ela é definida pelo Bolsonaro, pelo Lula, entendeu? Porque não é mais uma política de
Estado, é uma política de governo. E aí eu falei tudo isso por quê? Porque a minha pergunta pro Rubens foi exatamente nesse sentido. Falei assim, Rubens, você atrela... Aí eu citei o vídeo dele, né? Falei sobre o que ele falou no vídeo, sobre a teoria que ele colocou lá no vídeo. E eu falei, você atrela essa questão de não ser possível formar blocos antagônicos. Então os países, eles não estão se alinhando em grandes blocos. Você coloca isso na conta de as políticas externas elas estarem cada vez mais instáveis, exatamente porque elas são agora políticas de governo e não mais de Estado? Porque antigamente, se você tinha todas as políticas como políticas de Estado, agora, ou daqui a 50 anos, o objetivo é ser o mesmo, como é, por exemplo, na China. O objetivo da política externa chinesa desde a década de 70 é o mesmo que é hoje em dia. Só que isso é difícil de ver no resto do mundo. O que eu perguntei pra ele? Exatamente por ter essa instabilidade da política externa, né? Cada governo que entra, a coisa muda drasticamente. Então, enquanto em um ano passado a gente tinha um governo, ano retrasado, aliás, 2024 foram as eleições, tá? No ano anterior, a gente tinha o Biden, que foi um cara que ajudou a começar a guerra contra a Ucrânia, da Rússia, né? Ajudou a começar a guerra contra a Rússia, do lado da Ucrânia. E esse ano a gente tem o Trump, que é um cara que já apertou a mão dele, E a política externa dos Estados Unidos é uma política de governo, muito. E aí agora no Brasil a mesma coisa. Antes a gente tinha o Bolsonaro, que agora estaria super amigo do Trump, mas agora a gente tem o Lula, que tá batendo de frente com ele. E isso é no mundo inteiro. Eu me animei muito, né? Mas é que eu gosto desse assunto. E aí o que pega? A gente tem agora uma lógica de, tipo assim, políticas externas mudando a cada 4 anos, 5 anos, em todos os países do mundo. As lógicas de tensão entre os países mudando a cada 4 anos e não existindo lugar para criar uma aliança, para criar uma coalizão política que leve a uma guerra, que seja suficiente, que justifique uma guerra mundial. Entendem? E aí eu fiz a pergunta pra ele, ele me deu uma resposta, mas ele até postou isso no Instagram, inclusive, eu vou pedir pra minha editora, depois no vídeo, colocar o story dele em seguida na minha fala. Eu queria falar um pouquinho mais da Martina, né? Porque eu tive já contato com o trabalho dela há mais tempo, eu cheguei a fazer um vídeo aqui sobre isso. O que eu falei pra Martina publicamente numa roda de conversa, e falei diretamente pra ela, eu queria falar aqui pra você também que tá nos escutando. Com toda sinceridade, tá? É um privilégio poder acompanhar o crescimento intelectual da Martina. Ela cresceu muito nos últimos anos, né? E as redes sociais têm disso. A gente, pela primeira vez, a gente tem registro do surgimento de uma internacionalista, né, que sai de uma posição muito jovem, né, com algumas coisas que beiram inocência, e hoje chega uma analista quase formada, robusta, consciente, pensamento crítico. É muito legal ver o crescimento dela. Inclusive, na roda de conversa que eu fiz, eu tive o prazer da presença dela, e ela fez, no final, uma pergunta para mim que está me deixando refletindo até hoje. Eu dei uma resposta, é claro, mas estava aberta a resposta e até hoje eu estou refletindo para ver o que de fato eu acho sobre o que ela perguntou. Ele até falou que ficou um pouco pensando sobre o que ele responderia sobre isso, então se algum dia ele me der uma resposta mais concreta com relação a isso, eu trago para vocês. Mas acho que é uma coisa pra gente pensar, sabe? Eu acho que tem uma ligação, sim. E ele também disse que existe uma ligação entre essas duas coisas, sabe? Que muito provavelmente a gente, ao mesmo tempo que essa falta de políticas externas que façam um sentido, que tenham uma lógica, que tenham um direcionamento, ela pode ser tipo uma gasolina para que essa guerra aconteça ainda mais rápido, que as coisas se desenrolem de uma forma mais caótica e acelere esse processo, assim como pode ser uma coisa que mande esse processo assim para muito longe da nossa realidade, porque não há organização para isso. Então, desculpa se eu me alonguei demais aqui na explicação, gente, mas, enfim, acho que é uma coisa legal pra gente refletir, pra gente pensar, principalmente nesse contexto de guerra e quando a gente tá falando de duas potências militares como a Estados Unidos e Rússia, né? Cyber attacks, agents working in Britain. So, at all levels, there is an escalation. Now, whether Trump is doing this to say to the Russians, now is the time to negotiate, but it could backfire. Segundo o editor da BBC, Steve Rosenberg, o fato de Donald Trump constantemente mudar prazos e ultimatos nas negociações de tarifas ou nas ameaças contra diferentes países faz com que o Kremlin não leve a sério as ameaças trumpistas. Exato. Lembrando que Trump havia dito ainda em Trump always chickens out. Também já falamos disso nesse canal. Eu sei que eu tô fazendo muitas referências a outros vídeos, mas é que, tipo, a gente já falou muito sobre essas coisas aqui, né? Campanha eleitoral que seria capaz de negociar o fim da guerra na Ucrânia em apenas um dia de mandato.
Em uma entrevista recente, ele justificou ter dito isso de modo figurado e não literal. Claro. Ele e Putin já trocaram elogios mútuos e chegaram a discutir projetos conjuntos de exploração mineral. Mas O Putin é tão pequenininho, né? Qual a altura do Putin? Nossa, olha as minhas pesquisas. Alane BBB, Xandão com cabelo. 1,70. Nossa, então o Trump é alto. 1,90. O Trump tem 1,90 de altura? Isso é mentira. Não é possível. A Melania tem 1,80. É que ela é russa, né? As russas são altas. Caralho, o filho dele tem 2 metros, mano. Não fazia ideia que ele era alto assim. Nos últimos meses, o impasse em torno da Ucrânia parece ter azedado essa relação. Nas atuais circunstâncias, o analista Paul Moorcraft acha improvável que Putin seja convencido a negociar um cessar-fogo na Ucrânia. The Russians are winning. They're winning on the ground, they're winning in the air. If I were Putin, I'd say, well, look, I'm doing well. Why should there be a ceasefire? Claro. He might do it because of the sanctions pressures, but that doesn't seem very realistic at the moment. Sim, até porque as pressões de sanções contra a Rússia elas são muito problemáticas. Primeiro porque a Rússia se mostrou como um país que consegue aguentar essas sanções. Gente, já tem 3 anos de guerra. Se mostrou como um país que consegue aguentar essas sanções. Segundo, que a Rússia é um país que é muito necessário para o sistema internacional, principalmente para a Europa. Então as sanções, elas se mantêm, mas assim, mais ou menos, sabe? Assim, tipo, meio naquelas. Porque a Europa precisa do gás russo, sabe? E países como, por exemplo, a China, não pararam de fazer grande parte dos seus negócios com a Rússia. Então, sancionar a Rússia é meio que inútil. A gente, é claro, vai seguir acompanhando. Fica de olho nos desdobramentos dessa escalada em bbcbrasil.com. Muito obrigada, galera da BBC, por ter feito essa matéria legal.